Oi, lindinhos da Pro, tudo bem? Tudo joinha? Tudo certinho com vocês? Vamos lá para a nossa aula de português, tá bom? Então, vamos lá. Página 76, ampliação dos saberes. Vamos ampliar os nossos saberes, vamos aumentar, né? Tudo que a gente já sabe, a gente vai saber um pouquinho mais agora. Sobre quem? Sobre a nossa própria língua, que é a língua portuguesa, tá? Cada vez a gente vai se aprofundando mais, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a letra R. Então, vamos prosseguir com nossos estudos ortográficos. Eu já falou que ortografia, né, é uma parte da gramática e ensina a gente a escrever de forma correta, tá bom? É hora de trabalharmos com a letra R. Para começar um desafio, forme palavras de 5 letras, combinando as letras abaixo. Então, primeiro, eu vou querer que vocês pausem um pouquinho o vídeo e tentem formar palavrinhas com essas 5 letras. Não pode repetir nenhuma delas, todas devem ser usadas, tá bom? Então, primeiro, pode dar uma pausadinha e tentem formar, tá bom? Depois vocês continuam a aula. Vamos lá. Pronto. Olha as palavrinhas que podem ser formadas com essas 5 letrinhas. Palavrinha tremo, de tremer, né? Tremedeira. Morte. Um termo, eu tenho que assinar um termo. Metro, que é o que a nossa Alice tem, né? 1 metro. Metrô, que é um meio de transporte. Olha o poder, né? De um acento, esse acento circunflexo. Mudou completamente o significado da palavra, né? De metro passou para metrô. E temor, de temer, né? De ter medo, tá? Olhem bem a posição do R em todas essas palavrinhas, tá bom? Leia as palavras formadas e observe se a letra R ocupa o mesmo lugar em todas elas. Não. Aqui ele está no meio de uma sílaba, aqui ele está no final de uma sílaba, tá? Então, a letra R não ocupa o mesmo lugar na sílaba em todas essas palavras. Fazendo bem bonito, com bastante calma, caprichando na letra, tá bom? Exercício 2. Faça essa mesma observação em um número maior de palavras, realizando as atividades propostas a seguir. Letrinha A. A letra R está destacada em todas as palavras da tabela. Pinte a sílaba da qual ela faz parte. Nós já começamos, né? Vocês vão continuar. Então, é assim. A Pro já explicou que sílaba é cada pedacinho da palavra, tá? Por exemplo, na palavra orelha, o O é uma sílaba, é um pedacinho da palavra. O re é outra sílaba, é um outro pedacinho da palavra. E o lhá é outra sílaba, é outro pedacinho da palavra. Então, ao invés de ficar falando pedacinhos da palavra, nós já estamos crescendo, né? A gente já tem que ampliar o nosso vocabulário. Então, a gente não vai falar mais pedacinhos, a gente vai falar sílabas, tá? Então, orelha, a sílaba onde o R está é essa, ure. Então, vocês vão circular com o lápis de lição e por dentro vão pintar de amarelinho, tá? Uma pintura bem suavezinha, que é para a gente continuar podendo ler a sílaba que está embaixo. O amarelinho é uma cor bem clarinha e vai deixar, né, a gente continuar lendo a sílaba que está embaixo, tá? Universo, a sílaba onde o R aparece é o ver. Interno é o ter. Entrevista é o tre. Apartamento é o par. Cravo é o cra. Catedral
é o DRAU. Serpente é o SER. Horizonte é o RI. Quarto é o QUAR. Estreito é o TREI. Altura é o RA. Branco é o BRAN. Disfarce é o FAR. Agora é o RA. Girafa é o RA. Outro é o TRO. Irmã é o IR. Comprido é o PRI. Periscópio é o RIS. Para quem não sabe o que é periscópio, é o que eu colocou aqui, tá? Esse instrumento aqui, que fica acima da superfície da água, para ver o que está acontecendo aqui por fora, né? Ele é muito usado em submarinos, tá? Então, peguem direitinho a sílaba da qual o R faz parte, circulem no mesmo lugar que vocês abrirem o círculo, vocês vão fechar, né? Que é para não deixar o círculo aberto, e vão pintar, tá? Não peguem nenhuma letrinha a mais, nenhuma letrinha a menos, tá? Senão o exercício fica errado. Então, agora, com aquelas palavras que vocês acabaram de circular a sílaba onde está o R, a gente vai separar elas aqui em 3 grupos, tá bom? Copie as palavras da tabela de acordo com as indicações dadas. Quando é que o R está no início da sílaba? Cuidado com os termos, tá, gente? Estou falando agora de sílaba, não estou falando quando é que o R está no início da palavra. Estou falando quando ele está no início de uma sílaba. Por exemplo, a palavra orelha. Se eu separar sílabas, o, re, lha. Essa sílaba aqui do re, ele está iniciando essa sílaba, tá? Então, ele vem aqui para esse grupinho, R no início da sílaba. Horizonte, horizonte. Aqui na sílaba onde ele está, é ele que está iniciando a sílaba, tá? Então, é R no início de sílaba. Altura, altura. Olha aqui nessa sílaba, é o R que está iniciando a sílaba, tá? Agora, agora, também, ele que está iniciando a sílaba, tá? Girafa, ele que está iniciando, ó, girafa, ele que está iniciando a sílaba. Periscópio, periscópio, ele que está iniciando a sílaba, tá? Essa regrinha aqui do R, ela também pode ser chamada de R entre vogais. Quando um R sozinho estiver entre vogais, se nós estivéssemos lá na nossa sala de aula, a Pro ia fazer uma brincadeirinha. Não sei se eu já cheguei a fazer, acho que não. De colocar uma criança sendo R, né? E 2 crianças sendo as vogais. E aí as vogais querendo R para elas. E puxa daqui, e puxa dali. Não, o R é meu, não, o R é meu. Até que o R cai de tanto cansaço, né? De ser puxado para lá e para cá. E ele fica fraquinho, né? Então, o som dele, vocês viram que muda? A linguinha, ela fica aqui em cima, logo aqui no céu da boca, mas logo que acaba os dentinhos aqui, a linguinha fica aqui em cima. Fica ra, re, ri, ro, ru. Esse que é o som de um R no meio de 2 vogais. É um som de R fraco, tá? Ra, re, ri, ro, ru. Tá? Orelha, horizonte, altura. Olha o som do R, como ficou fraquinho. Agora, girafa, periscópio, tá? É som de ra, re, ri, ro, ru. Então, a gente tanto pode chamar essa regra de R no início de sílaba, né?
como R entre vogais, tá? Então, esse som aqui do R, ele não é forte, ele é um som fraco. Aqui, quando é que o R está no meio de uma sílaba? A palavra entrevista fica entrevista. Esse tre, a Pro está falando assim um pouquinho, que é para vocês perceberem, né? O som do R aí no meio. Se vocês colocarem a mãozinha aqui, vocês vão sentir a vibração. Tre, tá? Então, olha, ficou uma regrinha que a gente tanto pode falar R no meio da sílaba, como a gente pode falar consoante mais R mais vogal. Imagina que aqui fosse a sílaba da família do tatetitotu, aqui fosse o T. Aí o R, querendo brincar, foi lá, deu uma de intrometidinha, né? E entrou bem no meio dessa família. E ele acabou modificando o som dessa família. Essa família não vai ser mais o tatetitotu. Agora vai ter que aparecer aí um sonzinho também do R. Vai ser o tra, tre, tri, tro, tru. Tá? A mesma coisa vai acontecer com outras consoantes. Então, aqui ficou cravo. Olha aqui, o R no meio da sílaba. Catedral, o R no meio da sílaba. Estreito, o R no meio da sílaba. Branco, o R no meio da sílaba. Outro, o R no meio da sílaba. Comprido, o R no meio da sílaba. É claro que na hora de falar a gente não fala assim, né? A gente fala entrevista, cravo, catedral, estreito, branco, outro e comprido. A Pro só está dando essa forçadinha no R para vocês perceberem, tá? E aqui R em final de sílaba. Universo, universo. Olha como o R está no final da sílaba dele. Cuidado, eu não estou falando de final da palavra, hein? Eu estou falando em sílabas. Quando a gente separa a palavrinha em sílabas, observa a qual sílaba o R está pertencendo e vejam, ó, o R está no final dessa sílaba, tá? Por isso que o nome da regra é R no final da sílaba. Interno, o ter, olha ele aqui no final da sílaba. Apartamento, o par, olha ele aqui no final da sílaba. Serpente, que é uma cobra, né? Apesar de que tem outro significado também. O R aqui no final da sílaba. Quarto, quar, o R no final aqui da sílaba. Disfarce, far, o R no final da sílaba. Irmã, ir, o R no final da sílaba. Tem muita gente já que na hora de escrever está comendo o R em final de sílaba, porque, por exemplo, esse R em final de sílaba, ele pode estar também na última sílaba da palavra. Por exemplo, comer, comer. Na sílaba mer, o R está no final da sílaba. Tem gente que, quando está no final de sílaba, mas também final de palavra, tem gente comendo esse R. Escreve assim, comer. Ah, vou comer. Errado, né? Tem que olhar como que é o verbo. O verbo é comer, é abrir, né? É tomar. Eu não vou tomar, eu vou tomar leite. Não vou beber, eu vou beber água. Então, tem muita gente já comendo essa letrinha no final de palavra. Isso está errado, né, gente? Não faz parte da nossa língua formal, né? Da nossa língua culta. Para falar, até que é aceitável, mas para escrever, nunca, tá? Vamos pesquisar mais palavras com R no meio da sílaba? Antes de começar, leia as instruções dadas a seguir. As palavras escritas devem ter
o grupo de letras indicado nos quadrinhos em qualquer posição. Por exemplo, palavrinhas com essa família aqui, ó. Bra, bre, bri, bro, bro. Dá para escrever bravo, abraçar ou setembro. Por exemplo, aqui a sílaba está no início da palavra. Aqui ela já está no meio, mais ou menos no meio. Aqui ela já está no final. Então, a posição pode ser qualquer uma, tá? Dentro da palavra. Se você achar que não existem palavras com aquele grupo de letras, é só fazer um X no quadradinho correspondente. Atenção, pois todas as palavras devem estar escritas corretamente, tá? Então, aqui, a Pro está dando uma sugestão. Quem quiser pode escrever as palavrinhas que quiser, tá? Ou também pode seguir a sugestão da Pro. O que eu coloquei aqui para ilustrar, né? Para vocês entenderem melhor. Faz de conta que antes existia só a família do Bá. Bá, Bé, Bi, Bó, Bu. E o R, que gosta de brincar, pegou e veio aqui no meio. Ah, deixa eu brincar com vocês. Deixa eu brincar com vocês. Só que quando ele ficou aqui no meio dessa sílaba, ele acabou modificando o som, tá? E acabou com isso formando uma nova família. De Bá, passou para uma outra família agora, Brá. Olha a vibração do R aí, né? Então, era a família do Bá, Be, Bi, Bo, Bu. Ela ainda existe, claro. Só que quando o R foi lá no meio dela para brincar, ele acabou formando uma outra família, do Brá, Bre, Bri, Bro, Bru. Como exemplo, aí eu coloquei a palavra branco, tá? Olha o R aqui no meio, né? Veio aqui para o meio e formou uma nova família. Mesma coisa aconteceu com o Cacocu. O R entrou aqui e formou uma outra família. O Cra, Cro, Cru. Também dá para fazer com o Cre, Cri, né? Tanto é que eu coloquei aqui criança. Do Dá, Dé de Dodu, passou para Drá, Dré, Dri, Dró, Dru. É Drá. Do Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, passou para Frá, Fré, Fri, Fró, Fru. Fru, tá. Do Gagogu, passou para o Gra, Gro, Gru. Só que também dá para fazer aqui com Gre, Gri. Grama. Agora, olha que interessante. Com algumas sílabas aqui, não é possível, não existem. Na nossa língua, não existem palavras. Se o R se intrometer aqui no meio dessa família do A com H, não dá para formar nenhuma palavra, tá? Não existe. Nem com HR, nem com JR, nem com LR, nem com MR, nem com NR. Agora, com o Pá. Se o R entrar aqui no meio, muda o som da família e acaba formando uma nova família. De Pá, Pé, Pi, Pó, Pu, Prá, Pré, Pri, Pró, Pru. Aqui, QR não existe e aqui o Q e o A também não existe, né? O Q sempre vem seguido de um U, tá? Em qualquer situação. Aqui, com SR também não tem nenhuma palavra na nossa língua. Eu estou falando dentro da mesma sílaba, tá, gente? O Tá, o R veio aqui no meio e mudou o som, formando uma nova família, de Taté, Ti, Totu, para Trá, Tré, Tri, Tró, Tru. O Vá, de Vá, Vé, Vi, Vó, Vu, para Vrá, Vré, Vri, Vró, Vru. Com XR não existe, com ZR não existe, tá? Então, vejam aí o que vocês acham melhor fazer. Os X aqui são obrigatórios, né? E as palavrinhas ficam as sugestões. Aqui, essas famílias eu coloquei só para vocês entenderem melhor, tá bom? Façam bem bonito. Agora, em cima daquilo que nós acabamos de fazer, nós vamos responder essas perguntinhas. Letrinha A. O
consoantes podem aparecer antes do R na mesma sílaba. Antes do R, na mesma sílaba. Tá? Antes do R, na mesma sílaba. Então, são essas consoantes que nós pudemos escrever as palavrinhas, né? Que aceitam essa transformação, quando o R entra aqui no meio da sílaba. Então, são todas essas consoantes aqui que nós vamos colocar. São as consoantes B, C, D, F, G, P, T e a consoante V. E que consoantes não podem aparecer antes do R na mesma sílaba? Essas que nós colocamos o X, tá? Então, o H não pode aparecer antes do R na mesma sílaba, nem o J, nem o L, todas essas que nós colocamos o X. Então, são as consoantes H, J, L, M, N, Q, S, X e a consoante Z. Para quebrar a cuca, por que será que o R não pode aparecer depois do H? Então, olha bem, porque o H, ele só pode ser seguido por vogais. Eu colocou aqui as situações onde aparecem um H. Na família dele, né, do A, E, I, O, U com H, lembra que ele só tem som porque ele empresta o som da vogal, né? Hélice. Estou ouvindo aqui o som dessa vogal, do E, tá? Então, H em início de palavra não tem som, né? Em início de sílaba não tem som, tá? Aqui, quando ele está na família do chá, xexi, xoxu, ele também é seguido por uma vogal. Quando ele está na família do lhá, lhê, li, lhô, lhu, ele também é seguido por uma vogal. E quando ele está na família do nha, nhê, nhi, nhô, nhu, ele também é seguido por uma vogal. Então, ele nunca vai ser seguido por uma consoante, tá? Por isso que ele nunca é seguido aqui pelo R, porque ele só é seguido por vogais, tá bom? Caprichem, tá? Página 79, exercício 4. Veja só como é possível construir diversos trava-línguas brincando com a letra R, lá no meio da sílaba, né? Que é aquela regrinha que pode ser R no meio da sílaba ou consoante mais R mais vogal. Ixi, será que eu vou conseguir? O potro preto de Pedro está preso perto da praça. Da Praça Pedro I, o potro preto do Pedro. Tá vendo como não é fácil? Um prato de trigo para um tigre triste. 2 pratos de trigo para 2 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes, tá? 3 tigres tristes. Então, é claro que esse trava-línguas, o ideal seria treinar bastante ele para falar ele bem rápido, né? É assim que fica engraçado, quando tenta falar bem rápido, aí quem consegue quer dizer que é poderoso no trava-língua, né? Então, vamos ver. Escolha um grupo de palavras com R no meio da sílaba. Olha aqui como já aparece. Consoante mais R mais vogal. E crie o seu trava-línguas. Aqui vocês podem criar o de vocês, tá? A Pro deu essa sugestão, mas vocês também podem criar o de vocês. Isso daqui é: o pelo do pé de Pedro é preto. Tá bom? Mas vocês também podem ou criar o de vocês ou pesquisar algum outro, né? Fiquem à vontade, tá? Página 80. Exploração e descoberta. Hora do texto. O texto que você lerá em seguida faz parte de um livro chamado O Livro dos Porquês. Leia uma breve apresentação da obra. As crianças vivem mesmo no mundo dos porquês.
E com toda a razão. Não deve ser nada fácil ter um mundo inteiro para decifrar sem fazer muitas perguntas. O porquê é uma das palavras mais frequentes em seu vocabulário e expressa a curiosidade daqueles que estão conhecendo o universo. No começo, os próprios pais sabem a resposta para muitas questões. No entanto, com o tempo, elas vão se tornando mais complicadas e muitas vezes científicas. Nesses casos, nada como recorrer aos livros e ter a resposta completa dos especialistas. Essas e tantas outras perguntas são respondidas por colaboradores da revista Ciência Hoje das Crianças, na qual os 28 artigos que compõem este livro foram originalmente publicados, informando com precisão, ao mesmo tempo que saciam a ânsia de conhecer e compreender tudo sobre o mundo e a vida que tem os nossos debutantes. Então, esse daqui é a fonte, tá? Companhia das Letrinhas. Estou falando da CHC, né, gente? Vamos ver. Troca de ideias. Esse é o livro que foi citado, o livro dos porquês. A Companhia das Letrinhas é a editora, tá? Que imprimiu, né? Depois esse livro nas lojas para ser vendido. O texto diz que especialistas respondem a 28 curiosidades das crianças. Algumas delas aparecem aqui na capa do livro. Observe-a e procure adivinhar qual seria uma dessas perguntas. Então, se vocês observarem, tem algumas aqui, ó, tem algumas sugestões da prova. Se vocês conseguirem observar mais coisas, vocês também podem colocar. Então, aqui o texto está pedindo, o exercício está pedindo para vocês colocarem uma pergunta, né? Mas se vocês quiserem colocar todas essas, também pode. Aqui, por exemplo, pelo desenho, a pergunta: por que as aranhas fazem teias? Aqui, essa mulher, quando viu uma lagartixa, olha como que ela ficou, de cabelo em pé, boca aberta, assustada. Por que temos medo de lagartixa? Aqui, essa pessoa colocando o dedo no nariz. Coisa feia. Por que temos meleca no nariz? Médicos falam que um bom momento para a gente lavar o nosso nariz é quando a gente toma banho, né? Lavar o narizinho, passar uma aguinha por dentro, ele fica umedecido, né? Não fica ressecado. E aqui, por que existem pessoas gêmeas? Tá? Então, essas são algumas perguntinhas que dá para decifrar só de olhar a capa do livro. Mas a gente sabe que lá dentro tem 28 curiosidades, tá bom? Se um dia alguém quiser comprar um livrinho e não tiver ideia, pode comprar esse, né? Para ampliar a biblioteca de vocês. Se é criança, ela já tem que começar a ter a sua biblioteca, né? De livros que ela já tenha lido, né? Quanto mais o tempo for passando, aquela biblioteca também tem que ir aumentando de tamanho, tá bom? A gente tem que ler bastante. Segunda roda de curiosidades. A primeira foi quando a gente falou do tardígrado, né? Essa é a segunda. Antes de começar a leitura do texto, leia o título e arrisque o seu palpite. O título é Por que rimos? Conversem com quem está aí pertinho de vocês. Por que será que a gente dá risada, né, gente? São tão variadas as situações, né? Tem gente que ri até quando está nervoso. Né? Tem gente que ri de alegria. Mas tem gente que ri até quando está nervoso. Tem gente que ri por ironia também, né? Fazendo alguma piadinha também sobre alguma coisa. Tem vários motivos. Bom, a Pro vai ler então com vocês esse texto, tá bom? Vamos lá. Por que rimos? Você já deu uma risadinha hoje? Aposto que sim.
Todos nós rimos ou sorrimos várias vezes ao dia, para cumprimentar alguém, ao fazer ou ouvir uma gracinha, ou quando estamos brincando com um amigo. Esses exemplos mostram que o nosso riso ocorre basicamente em situações sociais, ou seja, em momentos de felicidade, prazer e brincadeiras. Os cientistas sabem que o riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também suaviza mágoas e agressões. É só você reparar como muitas vezes utilizamos o riso para acabar com uma briga ou dizer não a alguém. Repare que um pedido de desculpas vem sempre acompanhado de um sorriso. Isso acontece porque o riso desarma as pessoas e facilita o comportamento amigável. O riso é uma de nossas primeiras experiências de vida. Ele inicia nossa ligação com o mundo ao redor. Desde bebê, a gente ri, de satisfação por estar bem alimentado, sem nenhuma dor, ou para responder à expressão alegre de nossos pais. Quando crescemos um pouco mais, rimos muito ao brincar com nossos companheiros. O ato de brincar é essencial para a aprendizagem e para criar vínculos entre as pessoas. Brincamos, por exemplo, de brigar, e nessa situação, o riso serve para expressar que a briga é de brincadeira. O mesmo acontece com os animais. Eles, quem diria, também riem, ao modo deles, é claro. Macacos, cães e até ratos brincam para se relacionar. Como nós, eles brincam de brigar. Quando isso acontece, emitem um som que alguns cientistas interpretam como correspondente ao riso humano. Pesquisas mostram que, se for atingida certa área do cérebro de ratos, e eles perderem a capacidade de emitir tal som, o outro companheiro não entende que aquilo é uma brincadeira. Então, vira uma luta séria. Nos seres humanos, o riso, como qualquer outra demonstração de emoção, tem sua função. A função dele é a de comunicação. É uma mensagem que enviamos às outras pessoas para mostrar que queremos brincar ou fazer amizades, que ficamos felizes e gostaríamos de fazê-las felizes. Enfim, com um riso, mostramos que somos pacíficos. Como na vida necessitamos construir relacionamentos, o riso é um bom começo. Mas não rimos somente quando estamos em grupo. Rimos também de piadas, por exemplo. Esse tipo de riso é exclusivo do homem, ser humano, né? Temos em comum com os animais apenas o riso provocado por brincadeiras. O senso de humor é uma característica mais evidente nos seres humanos, porque envolve uma parte do cérebro chamada córtex frontal, bem mais desenvolvida em nós do que em outros animais. Assim, quando achamos algo engraçado, o córtex interpreta esse estímulo e, a partir daí, aciona outras áreas do cérebro que comandam os músculos da face, a respiração e o som do riso, entre outras reações. Melhor que rir é saber que o riso faz bem à saúde. Dizem os mais velhos que rir é o melhor remédio. E para os cientistas, ele produz mesmo sensações de prazer e bem-estar. Diminui a ansiedade, reforça o sistema de defesa do organismo, relaxa os músculos. Quer mais? Pois pesquisas mostram que crianças hospitalizadas que recebem a visita de palhaços e riem com eles, permanecem menos tempo internadas do que as que não têm com o que se divertir. Então, ria.
O riso tem o poder de melhorar as relações entre as pessoas e favorece um ambiente mais alegre e pacífico, tá? Esse texto é da Silvana Helena Cardoso, do Núcleo de Informática Biomédica, da Universidade Estadual de Campinas, e está ali no livro Os Porquês, da editora Companhia das Letrinhas, tá? Bem legal esse texto, né? Bem instrutivo, bem esclarecedor. É um texto informativo. Diálogo com esse texto. Exercício 1. De acordo com o texto, assinale o significado mais adequado para as expressões em destaque nas frases abaixo. Se necessário, consulte o dicionário para confirmar sua escolha. Letrinha A. Os cientistas sabem que o riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também suaviza mágoas e agressões. Quer dizer a palavra suaviza? O que é suavizar as mágoas e agressões? É a mesma coisa que aliviar, abrandar, amenizar. Deixar mais leve, né? Então, essa é a alternativa correta. Reforça e fortalece, não. Elimina e faz desaparecer, não. Tá? Então, é a mesma coisa que se estivesse lendo. Os cientistas sabem que o riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também alivia mágoas, que também abranda mágoas, que também ameniza mágoas e agressões. Tá? Mas, mesmo assim, vocês poderiam ir procurar a palavrinha. Vocês provavelmente não vão encontrar nessa forma, né? Vocês vão encontrar como um verbo, suavizar. Tá? B. O ato de brincar é essencial para a aprendizagem e para criar vínculos entre as pessoas. Criar vínculos é criar relações de amizade, tá? Não é provocar inimizades e nem aumentar a distância. Então, vocês podem também procurar lá no dicionário a palavra vínculo. Bom, vocês vão ver que é criar laços, né? Criar relações fortes, importantes, que vão fazer bem para a gente. Tomara, né? Exercício 2. Escreva uma informação nova que você tenha aprendido no texto. Por que rimos? Então, aí vai ser uma resposta pessoal, tá? Vocês podem ir lá no texto e escrever alguma coisa. Nossa, isso daqui eu não sabia sobre o riso. Aí vocês vão escrever essa informação aí que vocês descobriram nesse texto. 3. Pinte os quadros com informações corretas de acordo com o texto, tá? Quando a gente está fazendo uma interpretação de texto, a gente tem que seguir à risca as informações daquele texto. Então, as respostas que nós estamos dando são relacionadas ao texto, não à nossa vontade, não aquilo que a gente pensa, tá? O riso é uma das primeiras manifestações de ligação do bebê com o mundo ao seu redor. É verdade. Daqui está correto e está constando lá no texto. Então, essa tirinha aí vocês vão poder pintar com uma cor bem clarinha, tá? Bem suavezinha. Os seres humanos sorriem apenas para manifestar alegria. Não foi isso que foi citado no texto, tá? Então, nós não vamos pintar essa tira. E, segundo os cientistas, o riso pode mesmo provocar sensações de bem-estar, reforçando os sistemas de defesa do organismo. Isso está citado no texto, nós vamos pintar essa tirinha. Uma cor bem clarinha e a pintura bem suave. Faça a correção da alternativa incorreta, que é essa daqui, ó. Os seres humanos sorriem apenas para manifestar alegria? Os seres humanos sorriem nas mais diversas situações do dia a dia. Não é só para manifestar alegria, tá? Parágrafo, letra maiúscula, não esqueça. 4.
Após a leitura do texto, você já sabe responder. Afinal, por que os animais riem? Fiquem à vontade para dar a resposta de vocês, tá? Ou podem seguir a sugestão da prof. Na verdade, os animais riem ao modo deles. Ao brincar, eles emitem um som que alguns cientistas interpretam como o riso humano. Olha aqui que legal, gente, essas cenas dos animais, né, rindo. Muito lindo, achei. Nossa, que graça, viu? É bonito mesmo. 5. O texto diz que o riso é uma forma de comunicação. Para você, que tipos de mensagens podem ser enviadas aos outros por meio de um sorriso? Né? Às vezes, quando a gente sorri, a gente está querendo levar para outra pessoa uma mensagem de amor, de paz, de compreensão, de carinho, mas às vezes também de ironia, né? De gozação, tirando sarro do outro, né? Então, tem várias situações, tá? Olha que graça. O seu sorriso pode mudar o dia de alguém. Sorria. Tá vendo aqui uma família, os pais e os filhos, aqui os avós com a netinha. Sorrir é muito bom, né, gente? Lembra daquele vídeo que a Pro deixou do Charlie Chaplin? Né? Sorrir. Smile, né? Lembra? Para conversar com a turma. Segundo o texto, crianças hospitalizadas que recebem a visita de palhaços e riem com eles permanecem menos tempo internados. Por que você acha que isso acontece? Você sabia que a primeira organização a levar alegria a crianças hospitalizadas nasceu em São Paulo e se chama Doutores da Alegria? Atualmente, eles atuam em muitos pontos do país. Esses doutores formados em besteirologia, como eles mesmos dizem, promovem encontros para lá de especiais. Visite o site dessa turma. Esses são os doutores da alegria, tá? Eles são pessoas que se caracterizam, né, de palhaços e vão lá no hospital alegrar os doentes. Eu já tive essa oportunidade, uma vez que eu estava no hospital, vieram lá no meu quarto, trouxeram uns brinquedos muito difíceis de resolver lá, de metais lá, e faziam palhaçada, e é claro que a gente não conseguia deixar de rir, né? A gente sempre ria. Então, vocês analisem essa pergunta, conversem aí com as pessoas de casa. Por que que vocês acham, né, que quando os doutores da alegria vão lá no hospital, vocês estão vendo que no meu caso, né, eles foram em quartos de adultos, né? Eles não vão só alegrar crianças. Por que será que quando a gente recebe uma visita deles, a gente fica alegre e essa alegria toda vai lá para o nosso cérebro, a gente começa a ter bons pensamentos, né? E isso faz com que o corpo comece a reagir com a doença, né? Tanto é que a gente já vai rapidinho para casa também, né? Pelo tratamento que a gente está tendo dos médicos e também por estar tendo alegria. Porque o hospital é uma coisa meio chata, né? De ficar. A gente quer ir para nossa casa, né? Então é isso. Agora nós vamos fazer a lição de casa 17, tá? Ela está na página 131. O exercício 1 está falando assim. Você sabe que a roda é uma das maiores invenções da humanidade? Sua história começou há cerca de 3.500 anos, quando o homem inventou a primeira delas. Só que ninguém sabe exatamente quem a inventou. Leia o verbete abaixo, retirado de um dicionário infantil.
Lembram, né, que a Pro falou que o verbete são essas anotações curtinhas, né? As explicações aqui. Igual vem em dicionário mesmo. Então, a palavra roda. Temos aqui dois significados. Significado 1. A roda é um objeto redondo que, ao girar, faz com que algo se mova. Os carros, as motos, as bicicletas, os caminhões e os trens têm rodas. Ou significado 2. Roda também é um círculo formado por pessoas que cantam e dançam de mãos dadas. As crianças brincam de roda no recreio, tá? A fonte está aqui. Então, vamos ver o que esse exercício quer. Represente por meio de desenhos os significados atribuídos à palavra roda. Então, no primeiro quadro, é um objeto redondo que, ao girar, faz com que algo se mova. Vocês podem desenhar aí uma roda do jeitinho que vocês quiserem, do jeitinho que vocês souberem, tá? E no segundo quadro, é um círculo formado por pessoas que cantam e dançam de mãos dadas. Também vão fazer um desenho bem bonito. E aí vocês vão escolher um desses significados, né? E vão escrever uma frase com a palavra roda. Com um desses significados. Ou como um objeto redondo que gira, que faz algo se mover, ou sendo assim uma roda de pessoas que dançam e cantam de mãos dadas. Aí vocês vão escrever aqui a frase de vocês com a palavra roda, tá? Desenho bonito, pintura caprichada, letra também muito bem feita, sem nenhum erro de ortografia, tá bom? Na página 132, imaginando diferentes significados para a palavra roda, leia o belo poema que a escritora Cecília Meirelles criou. É de um livro dela que se chama Ou Isto ou Aquilo. O nome do poema é Roda na Rua. Roda na rua a roda do carro. Roda na rua a roda das danças. A roda na rua rodava no barro. Na roda da rua rodavam crianças. O carro na rua. Então, se a gente ler assim, dá para ler num outro ritmo, assim, ó. Roda na rua a roda do carro. Roda na rua a roda das danças. A roda na rua rodava no barro. A roda na rua rodavam crianças. Deixa eu ler de novo. Roda na rua a roda do carro. Roda na rua a roda das danças. Roda na rua, a roda na rua rodava no barro. Na roda da rua rodavam crianças. O carro na rua. Então, isso daqui, gente, que efeito que essa repetição do som do R provoca no poema? Leiam vocês também e tentem decifrar aí qual que é esse efeito. No texto, a poeta cita 2 tipos de rodas. Quais são esses tipos? E, quando a gente lê esse texto, qual foi a sensação que o poema provocou em você? Então, vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão responder, tá bom? E aí, daqui a pouquinho, a gente corrige, tá? Vamos lá. Correção. Que efeito a repetição do som da palavra R provoca no poema? A repetição da palavra roda provoca um som parecido com o de uma engrenagem funcionando, né? E ali no final é quando para de funcionar. Aí aqui fica um som assim mais paradinho, né? Vou ler de novo para vocês, ó, como parece uma engrenagem. Roda na rua a roda do carro. Roda na rua a roda das danças. A roda na rua rodava no barro. Na roda da rua rodavam crianças. O carro na rua. Parou de funcionar a engrenagem aqui, né? Então, para quem não sabe o que é uma engrenagem girando, é isso daqui, tá bom?
Então, a repetição da palavra roda provoca um som parecido com o de uma engrenagem girando, né? E aí, no final, ela para. No texto, a poeta cita 2 tipos de rodas. Quais são eles? São a brincadeira de roda e a roda do carro, tá? E que sensações o poema provocou em você? É uma resposta pessoal, né? Cada um tem a sua sensação aí. Tá joia? Pessoal, português a gente acabou por aqui. Nós vamos fazer a lição de casa de geografia, a lição número 1. A Pro pensou que nós já tínhamos feito lá quando a gente ainda estava na nossa escola, tá? Mas uma mamãe me alertou, obrigada para essa mamãe que me alertou, mas a gente não fez, não. Eu fui lá averiguar e a gente não fez. Então, a gente vai fazer, tá bom? Vou deixar a geografia bem completinha mesmo. Então, na página 247, a lição de casa 1. Exercício 1. Observe as fotos e compare-as. Então, a primeira foto, vocês estão vendo o litoral lá de Ubatuba, né? Uma paisagem litorânea, uma praia maravilhosa, né? Olha a natureza. Coisa mais bonita, né? E aqui, na foto 2, o Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, né? Esse centro histórico, ele preserva construções antigas, né? E essas construções é que mostram a história desse local, né? Virou um patrimônio desse lugar, tá? Vocês sabiam que lá em Salvador tem muitas igrejas, né? Tem 365 igrejas, ou seja, você pode visitar uma igreja por dia, né? Porque o ano também tem 365 dias. Então, tem muita riqueza nas igrejas, naquela época ainda que tinha muito ouro, né? Bem bonito de visitar as igrejas de lá. E está falando que aqui ao fundo já dá para perceber a área moderna da capital baiana. Tá? Então, aqui ainda é o centro histórico, é a parte assim de construções antigas, e que eles preservam porque são elas que contam a história desse lugar, né? Tem que preservar. Acho que a gente poderia fazer juntos essa lição, mas vocês também fiquem à vontade, tá? Para executarem a lição da forma que vocês acharem melhor. Letrinha A. Em qual delas, né, daquelas fotos, é possível encontrar o maior número de elementos naturais? É claro que é na foto 1, né? Foto 1, aqui que a gente encontra o maior número de elementos naturais. Quais são eles? Exemplos: a água, a areia, a rocha, a vegetação, tá? Letrinha B. Que elementos antrópicos aparecem na foto 2? Os antrópicos são aqueles que têm a mãozinha do ser humano ali, né? Na construção e na transformação da paisagem também. Então, são casas, prédios, igrejas, carros e ruas. Agora, de acordo com isso que a gente respondeu, ó, de acordo com o seu registro, preencha o gráfico a seguir, pintando um quadradinho para cada elemento citado. Então, aqui, elementos naturais, eu citei 1, 2, 3, 4, eu vou pintar 4 quadradinhos, tá? Elementos antrópicos, eu citei 1, 2, 3, 4, 5, eu vou pintar 5 quadradinhos, tá bom? Era só isso, a lição de casa de geografia. Agora sim, a gente pode falar que terminou a geografia, tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje tem aquela avaliação que a Pro falou, de português, tá? Se tiver algum probleminha lá no Google, né? Formulário, se ele ainda não estiver aparecendo, espera um pouquinho, tá? Que a Pro vai colocar.
E aí dá para fazer ainda hoje. Enquanto isso, vão fazendo a aula, tá bom? Então é isso. Tomara que vocês se dediquem bastante, tá? Daqui a pouquinho, se estiver tendo alguma manutenção no aplicativo da escola, tudo bem, vocês já vão assistindo essa aula, já vão fazendo. Depois, mais tarde, vocês preenchem o Google Formulário, né, com a atividade avaliativa de português, tá bom? Esqueçam que vocês têm aí, segunda-feira, tem uma pequena mudança ali naquilo que a Pro falou. Se vocês não conseguirem fazer, eu vou deixar ainda aberto o Google Formulário. Só que eu, como professora, eu vou ter que entregar as notas no dia 11, tá? Então, é claro que eu vou entregar as notas que eu tiver, tá bom? Mas eu não vou fechar o Google Formulário por enquanto, não, tá? Eu falei que no dia 11 a gente ia fechar às 2 horas da tarde, né? Então, eu vou deixar aberto. Só que às 2 horas eu vou entregar os meus resultados, tá? O que eu tiver de notas para a secretária. Então, seria muito bom, né, se vocês pudessem realizar, tá bom? Para ficar tranquilo para vocês também, não ficar acumulando nada, né? Porque a semana que vem a gente já vai começar com os cadernos novos, tá? Tomara que todos já tenham ido lá na escola buscar. Tá joia, pessoal? Então é isso, tudo de bom aí. Um beijinho da Pro. Bye, bye.